Olá pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que está bem quente aí nas pesquisas, no mercado de trabalho, mas também não é um assunto simples, tá? É um assunto bem complicado, porém a gente vai dar uma roupagem aqui, uma carinha para ele, uma simplificada, deixar ele um pouco mais leve. Queria falar sobre modelagem de tópicos, ok? A Miriam Posner define a modelagem de tópicos aqui no blog pessoal dela, podem conferir o link aqui depois, é uma excelente referência. Ela define ali como um método para achar e traçar clusters de palavras, chamado de tópicos de uma maneira abreviada, em um grande corpo de textos. Então a ideia é o quê? Eu pegar uma quantidade grande de textos e tirar as principais ideias dele, as principais palavras, né? Sei lá, posso trabalhar com unigramas, bigramas, trigramas. Então é tirar aquele principal conjunto de ideias que eu tenha dentro de um volume grande de texto. É um método de inteligência artificial não supervisionado para clusterizar, para agrupar palavras, né? Então ele vai pegar aquelas palavras que estão mais próximas, mais semelhantes, ok? Então isso seria uma modelagem de tópicos. É uma maneira que a gente vai conseguir ter uma ideia um pouco mais direta, mais rápida sobre um grande volume. Por exemplo, se eu faço a modelagem de um texto que me retorna como primeiro tópico, em 3 palavras ali, peixe, pescaria, vara. Como tópico 2, navio, mar, barco. Percebam que assim, eu estou dizendo que navio, mar e barco estão relacionados, peixe, pescaria, vara estão relacionados, e esses 2 tópicos pertencem ao texto. Então provavelmente eu estou falando, é um texto que fala sobre pescaria no mar, pescaria em alto mar, alguma coisa assim, tá? Então ele já vai me dar uma ideia do que é o texto. Um ponto que é um pouco contraditório, né, na modelagem de tópicos é que as primeiras vezes que você for fazer a modelagem de tópicos, você precisa ter uma ideia sobre o que o assunto fala para ver se os tópicos estão condizentes, tá? Então uma coisa assim, sei lá, você quer conhecer o texto, mas primeiro você precisa conhecer o texto, a modelagem de tópicos tem essa característica de que precisa um olhar de alguém com conhecimento de domínio da coisa, ok? Mas ela vai te ajudar muito em diversas situações. Por exemplo, eu quero saber o principal tema que um jornal online está abordando. Eu posso fazer a coleta da página home desse jornal online. Todo dia, 7 horas da tarde, eu vou lá e coleto. Armazeno 30, um mês da página inicial da home ali, desse meu site de notícias, desse meu jornal online. Faço uma modelagem de tópicos, eu vou saber os principais itens que esse jornal aborda. Uma coleção de livros de um determinado autor. Eu vou conseguir ter uma ideia de o que um livro fala, o que a coletânea fala. Então a ideia da modelagem de tópicos é isso, ela te apresentar de uma maneira direta os principais tópicos dentro de um assunto. E ela vai fazendo essa divisão, né? Ela chama aqui de tópicos, que nem a própria Miriam Posner fala, de uma maneira abreviada para clusters, ok? Então beleza, que nem eu falei, essa parte teórica, e eu vou mostrar uma forma bem básica de fazer isso na programação lá em Python, que nem a gente sempre vê. Aqui está um código, que é um comparativo de similaridade entre a página de ciência da computação e a página da Wikipédia do Silvio Santos. Então vamos adaptar esse código para ser agora o código para fazer a nossa modelagem de tópicos. Aqui eu precisava 2 páginas, agora eu não preciso mais, não vou mais fazer comparativos, então posso tirar isso. E aqui eu chamava de primeira URL, agora só tem uma URL, vou chamar de tokens, ok? Então com isso aqui a gente já tem o quê? O Space carregando o seu core médio, o Beautiful Soup fazendo a limpeza aqui do HTML, e isso dentro de uma função, né, a coleta de texto. Eu vou coletar o texto da URL que eu vou passar aqui, né, pela minha variável, e vou retornar uma lista dos tokens, tá? Isso lematizando os verbos, não lematizando o que não é verbo, somente o que for alfabético e que não estejam nas stop words em português, que é o idioma que a gente está trabalhando. Uma coisa importante de falar aqui que eu esqueci é que eu estou trabalhando com as bibliotecas, né, aqui,
PT indica português, né? Indica o português da Space. Eu estou trabalhando só com bibliotecas que tenham suporte ao idioma português. E essas bibliotecas que têm suporte ao idioma português também todas têm suporte ao idioma espanhol, que são os dois idiomas que eu testei. Todas as bibliotecas, todo o conteúdo aqui é testado em português e espanhol. E o inglês, obviamente, porque em geral tudo é feito, toda a parte de computação ela é feita primeiro em inglês, depois passa para os outros idiomas. Então eu estou tentando trabalhar sempre com bibliotecas que vão funcionar no meu idioma nativo e no espanhol, que é aqui da América Latina, atender uma coisa mais inteiriça, ok? Então vai funcionar sempre nesses 3 idiomas, português, espanhol e inglês. Beleza. Então todo o curso, as bibliotecas, os vídeos vão funcionar nesses 3 idiomas. Então vamos começar aqui agora. Para fazer essa modelagem de tópicos, eu vou fazer uso de uma biblioteca que ela simplifica muito o processo. É uma biblioteca nova, não lembro agora se é de 2022 ou de 2021, então ainda está começando, vale muito a pena a gente fazer umas pesquisas sobre ela, facilita muito. Eu vou só dar um vislumbre dela aqui, mas tem muita coisa, muito material que o próprio desenvolvedor da biblioteca está disponibilizando na internet, então ela ainda não está tão popular, mas é bem promissora e eu recomendo muito umas pesquisas aí. Eu vou mostrar o básico do básico, mas tem muito mais coisa que a gente poderia fazer com essa biblioteca, ok? É só para dar a ideia mesmo. E a biblioteca BarTopic. Aqui eu vou fazer o from da biblioteca BarTopic, importa o BarTopic. Beleza? Feito isso, agora a gente vai começar o processo de usar a biblioteca, certo? Eu vou criar aqui uma variável chamada modelagem, que ela vai receber o quê? Essa modelagem vai ser o BarTopic, recebendo o idioma português, certo? Português. Tem que escrever em inglês. Beleza, com isso aqui eu já fiz essa instanciação da modelagem, então eu já consigo usar os recursos da minha biblioteca. Na modelagem eu vou fazer um treinamento dela. Vou fazer aqui modelagem ponto fit. Quem está acostumado a trabalhar com biblioteca tipo Scikit-learn está acostumado com essas coisas do fit, né? O treinamento fit transform. Então eu vou treinar e transformar, né, os meus tokens no modelo, né? A modelagem agora vai ser feita com os meus tokens. Então eu vou fazer esse treinamento aqui, ok? Com isso eu já consigo usar a modelagem de tópicos da biblioteca. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar agora, eu vou criar uma variável chamada tópicos, que são onde eu vou guardar os meus tópicos. E para fazer isso eu coloco aqui modelagem ponto get topic info. Vou pegar as informações do tópico do que já foi feita a modelagem, né? Dentro da modelagem eu vou guardar aqui. Beleza? Isso ele vai me retornar um dicionário com a chave e 2 valores dentro desse dicionário. Com isso aqui eu já consigo ver os tópicos modelados da minha biblioteca. Uma coisa interessante que normalmente eu faço a instalação das bibliotecas, a gente aqui tudo junto, como se eu nunca tivesse feito, para a gente ver o passo a passo. Mas nessa biblioteca não dá para fazer isso e recomendo, quando forem instalar ela, fazer lá o pip install BarTopic, muito cuidado, porque assim, precisa estar com uma internet boa. Vai fazer o download aí de meio giga aqui, e a primeira vez que você for executar, como está no idioma português, vai fazer download de mais meio giga para poder baixar o dicionário dela, né? Toda a parte do idioma português. Então vai dar aí 1 GB de download para poder usar a biblioteca BarTopic. Não ia colocar isso no vídeo, porque senão consome muito tempo e fica improdutivo, ok? Então eu pulei essa parte dessa vez, não mas porque era inviável. E recomendo, quando forem fazer, tomem cuidado, precisa ter uma internet boa para poder consumir 1 GB de download aí, ok? Então,
Com a biblioteca instalada, a gente pode fazer esse processo. Temos aqui, né? Estou criando a tópicos, que vai me retornar um dicionário da modelagem getTopic.info. Vamos fazer aquele for, que já deve ser nosso velho amigo a essa altura do campeonato. E vamos pegar ali as 3 informações. Que seria o ID do tópico. Depois a gente vai pegar uma contagem, tipo, quantas vezes teve de incidência, né? E o conteúdo em si do tópico, ok? Isso na nossa tópicos.values. Bacana, que nem a gente já está acostumado a trabalhar com dicionários. Vamos dar um print aqui, para deixar de uma maneira organizada, vou dar um print colocando um monte de hashtag, para a gente ver onde cada iteração começa, na verdade, né? Para identificar começo e fim de cada iteração. Depois a gente vai fazer um print. E vamos olhar agora de uma maneira organizadinha, né? O ID do tópico. Opa, o ID do tópico é a primeira coisa que a gente vai olhar. Essa informação vai aparecer redundante lá pra gente. A hora que a gente executar vai ver. E vamos passar como string o nosso ID. Opa, não, estou chamando ID do tópico. Na próxima linha, para manter a organização, deixa eu dar uns enters aqui. Para a gente conseguir subir. Depois eu corrijo isso. Agora que a gente já colocou o ID do tópico, vamos dar um print e mostrar contagem do tópico. Beleza? Concatena como string e vou colocar aqui contagem. Beleza. Próximo, eu vou dar um print de novo e mostrar o conteúdo agora, né? A gente já mostrou o ID, mostramos a contagem, agora vamos ver o conteúdo do tópico. Concatena str conteúdo aqui embaixo. Certo. Pessoal, outra coisa que também normalmente eu vou fazendo os experimentos, mostrando, testando, para a gente ver passo a passo como fica. Com essa biblioteca, que eu falei, ela é bem pesadinha, ela vai ter que carregar na memória ali muita coisa e ela demora um tempo para fazer a execução. Então eu vou suprimir alguns testes e vou passar direto para a parte final que eu quero mostrar de verdade. Porque se eu for fazer cada um dos testes, vai levar bastante tempo e eu gosto do vídeo mais curto. Se executar assim já vai funcionar, mas só que esteticamente não vai ficar legal. Eu recomendo aqui a gente fazer um replace e trocar um underline por algum outro símbolo. Eu vou colocar aqui 3 pipe, 1, 2, 3. Tá? Quando a gente vê o resultado, a gente vai entender o porquê. Com isso, já estou fazendo uso da minha biblioteca BarTopic para fazer uma modelagem de tópicos. Como outras bibliotecas, esse processo normalmente seria bem mais complexo, tá? Dá para fazer com muitas outras bibliotecas, tem diversos outros caminhos aí pra gente, porém, eu optei por esse por ser uma maneira extremamente simples. Porém, também precisa se aprofundar mais, tá, gente? Não creia que é um perito em modelagem de tópicos porque conseguiu modelar um tópico aqui. Isso aqui já funcionaria, que nem eu disse, fiz essa correção de estética e vou fazer uma outra pequena ajuste aqui. Eu quero definir o número de tópicos. Eu poderia aqui definir o n-gramas, ao invés de trabalhar com unigrama, que é o jeito que vai vir, porque meus tokens estão assim. Eu poderia dar um n-grama aqui, por exemplo, e fazer 2, 2. Ou seja, bigramas e bigramas. 2, 3. Bigramas e trigramas. Poderia fazer isso tranquilamente. Mas eu não vou fazer, que nem eu falei, testem, simulem, brinquem com isso, tem muita coisa para aprender dentro dessa biblioteca, é bem legal. Eu vou só limitar o número de tópicos, eu vou colocar 10 tópicos no máximo aqui na nossa modelagem de tópicos. Então, número de tópicos, 10, novamente não vou simular sem esse limitador, porque leva muito tempo. Então, beleza, vamos lá executar esse processo, vamos ver se dá tudo certinho, de acordo com o planejado. E lembrando, modelagem de tópicos traz uma ideia muito bacana para a gente de um texto, a gente tem uma ideia do que a gente está vendo. Aqui a gente está modelando ciência da computação da Wikipédia.
Precisaria um pré-processamento melhor nos textos do que o que a gente fez, mas como que o intuito é trazer a ideia por trás da coisa e não exatamente o texto usável, a gente já vai ter uma ideia ali do que o verbete ciência da computação fala na Wikipédia, quais são as palavras que estão próximas, né? Tipo, eu posso usar também, se tem uma palavra ruim próximo, se a minha marca, a wellbar.com, wellbar.com.br aparece só próximo a palavras ruins, é sinal de que o meu nome não está legal. Então eu posso usar isso para identificar a qualidade de marcas, né? Então a minha marca aparece numa modelagem de tópicos com palavras positivas, ou a minha modelagem de tópicos aparece a minha marca junto a palavras negativas. Então já me dá uma ideia de várias coisas, ok? Então a modelagem de tópicos traz muita insight para a gente. E tem um motivo, tem toda uma matriz que é construída aqui por trás para poder identificar a distância de cada palavra, para poder identificar ali o nível de similaridade, digamos assim, não é exatamente similaridade, mas da ideia semântica que uma palavra traz da outra, como faz esse agrupamento, certo? Então é isso aí que é a modelagem de tópicos. A BERTOPIC traz com praticamente aí, 1, 2, 3 linhas, depois é só exibir o conteúdo. Então isso é um facilitador bem grande. Tem diversas visualizações lindas, muito boas dentro da BERTOPIC. Quem for explorar visualizações, ela usa como motor para gerar as visualizações o Plotly Express, se eu não me engano, mas é o Plotly, para gerar visualizações interativas, que você pode olhar a distribuição de uma matriz, a distribuição da modelagem de tópicos dentro de quadrantes. Tem muita coisa bacana, ok? O tópico -1, ele considera outliers, ele não agrupou, tá? Então ele não gerou um agrupamento, isso aqui são os outliers. E a partir do tópico 0, computação, computabilidade, recursividade, multiprocessamento, faz parte da ciência da computação e são palavras correlatas, né? Of, the, land, and são palavras em inglês. Dentro da computação a gente tem muita coisa em inglês, a gente só tirou as stop words do português. Olha que legal aqui, autômatos, hiperligações, transistores, volta, ciência, química, science, natural. Então vejam que são palavras que têm uma certa... Olhando aqui esse tópico 3, a ciência tem a ver com a química é uma ciência, né? Science é em inglês, natural, são coisas que têm uma correlação e são condizentes com ciência da computação. Armazenar, gerenciamento, organização, líder também, computador, computer, hardware, Apple. Novamente, se Apple aparece junto à computação, é sinal de que ela tem a ver com computação. Okay? Então a ideia da modelagem de tópicos é isso, tá? Esse é um vislumbre muito breve, porém de um assunto muito requisitado aí, tanto nos meios acadêmicos quanto no mercado de trabalho, e pode ajudar na área de marketing e diversos outros, né? Está sendo muito utilizado na questão de política, essas estratégias aqui também. Nós fizemos com dados coletados da Wikipédia, mas nada impediria da gente coletar um corpus grande do Twitter, que está bem na moda também. Então é isso, pessoal, a ideia básica da modelagem de tópicos usando essa biblioteca BERTOPIC, que é super novinha, tá com bastante material aí também disponível na internet. Muito obrigado.